Tá, então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho de magnetismo, tá, pessoal? Então, a gente vai falar um pouco da origem do magnetismo, os três tipos de magnetismo que são mais conhecidos, tá? E ciclos de Hiterese e as conclusões. Boa noite, Tânia. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Bom, gente, assim, o que seria o magnetismo, né? Bom, de maneira geral, assim, o magnetismo ele é o fenômeno de atração e repulsão observado entre seres materiais, tá? Que possuem propriedades magnéticas, tá? Por exemplo, um ímã de geladeira e um pedaço de ferro, tá? Bom, o magnetismo ele é bem presente nas nossas vidas, né, pessoal? Mais do que a gente imagina, né? Por exemplo, aqui tem uma geladeira, né? E a gente sabe que muitas pessoas costumam comprar esses ímãs de geladeira, né? Então, mesmo na minha casa da minha mãe, na casa da minha mãe tem um monte desses negocinhos aqui, e às vezes a gente ganha também. Aqui em casa tem uns também de gás e de água, né? A gente sabe que é bem presente na nossa vida, mas não só isso, né? O magnetismo não é utilizado só para fazer esses enfeites, tá? Tem outras utilidades, utilidades um pouco mais complexas que a gente utiliza também, tá? Então, por exemplo, né, para a gente ter um ímã de geladeira, tá? Para a gente conseguir fazer um ímã de geladeira, esse ímã ele tem que satisfazer, né? Ele tem que satisfazer um conjunto, tá? De características para ele ser considerado um ímã, tá? Então, não é qualquer material que é um ímã, vocês devem saber, né? Se eu pego um pedaço de plástico, ele não é um ímã, tá? Então, o que torna o ímã, tá? Bom, vamos pegar um pouquinho de alguns conceitos, tá, relacionados ao magnetismo, tá? Aqui tem a representação de um ímã, né? Geralmente a gente representa o polo sul pelo vermelho, ou pelo azul, e o polo norte pelo vermelho, tá? Então aqui você tem um polo sul e polo norte, tá? Geralmente é assim que a gente representa. Bom, e de forma análoga, pessoal, a o campo elétrico, que vocês viam lá por uma carga elétrica gerava um campo elétrico em torno, né? Deixa eu pegar aqui uma. Então, por exemplo, você tem uma carga elétrica aqui, meu Deus do céu. Você tem uma carga elétrica, né? Se ela é positiva, então você vai ter um campo elétrico, né, que diverge. Tá horrível, né? É umas linhas tem que ser reta, tá, pessoal? Não. Então, você tem uma orientação dessas linhas, né? Todas elas divergindo do centro ali da nossa carga. Isso aqui é um campo elétrico. Da mesma forma, esse fenômeno se apresenta também no magnetismo, só que a gente chama isso de campo magnético, tá? Então, isso daqui são as linhas de campo magnético. Então, olha só, a gente tem uma linha de campo magnético, temos outra aqui, outra aqui. E aí a orientação dessas linhas, pessoal, é sempre saindo do norte e retornando ao sul. E essas linhas, elas saem do norte e entram no sul, só que também tem campo magnético dentro do ímã, tá? Então, essas linhas vocês têm que imaginar como se ela continuasse dentro do ímã, tá? E por aí vai, né? As linhas sempre contínuas, sem buracos nas linhas e sempre dessa forma, bem bonitinhas, tá? Bom, a gente tem que tomar cuidado, tá, gente, com a representação desses ímãs, tá? Porque a gente está acostumado com essas representações de azul e vermelho, azul e vermelho, mas é uma coisa abstrata, né? Um campo magnético ele não tem uma cor, tá, gente? E também um ímã não necessariamente a cor não influencia na propriedade magnética dele, tá bom? Tá? Inclusive na universidade mesmo, quando a gente está brincando lá com os ímãs, né? Raramente a gente vê o ímã vermelho e azul assim, tá? É um ímã específico, né? Geralmente é uma barra mesmo de ferro que a gente tem, e aí a gente brinca, tá? E nunca, geralmente não dá para saber, se você pega uma barra de ferro normal assim, não dá para saber onde que é o polo norte e qual é o polo sul, né? Não dá para saber olhando, tá? Só daria para saber se uma pessoa marcasse, tá? Bom, existe outra característica, tá? Associada aos íons e também ao magnetismo, que é a inseparabilidade dos polos, tá? Então,
O que acontece é uma coisa bem interessante, tá? A inseparabilidade dos polos magnéticos é uma propriedade que indica a impossibilidade de separar os polos magnéticos de um ímã. Ou seja, toda vez que o ímã for dividido, serão obtidos novos polos. Tá? Isso é importante, tá, gente? Isso significa que qualquer novo pedaço formará um novo ímã e continuará sendo de polo magnético. O que quer dizer com isso? Isso aqui, ó, por exemplo, ó, aqui tem um ímã sul e norte, tá? Se eu pegar e partir aqui no meio, olha só, se eu partir bem nessa linha, não tem como você ficar com um polo, por exemplo, você está segurando isso na mão, partiu no meio, você ficou com o polo norte na mão e o polo sul na outra. Isso não tem como, tá? Isso é um pega-ratão, isso não tem como. O que vai acontecer é o seguinte, quando você partir ao meio esse ímã, automaticamente este lado aqui gera um novo polo norte aqui, olha só. Esse pedaço aqui seria o pedaço que tu cortou. Então ele gera um novo polo norte e aqui também automaticamente gera um polo sul. Se você cortar novamente isso aqui ao meio, você vai ter a mesma configuração. Então você não consegue separar esses o campo magnético aqui, o ímã, tá? Você não consegue separar. Eles sempre estão juntos, tá? Você não pode ter buraco também no campo magnético, tá, gente? Lembra, o campo magnético ele sai do norte, entra no sul, percorre o ímã novamente e fica fazendo isso. Então não tem como você ter uma quebra no campo magnético. Ele sempre vai se grudar, vai se ligar com novamente essa linha vai se ligar de novo e vai dar origem a um novo ímã, tá? A dois polos. Tá? A questão de monopolos magnéticos, que seria por exemplo, só um lado só, com um polo magnético só, ainda é tema de debate na física, tá? Existem muitos trabalhos prevendo a existência de monopolos magnéticos, mas experimentalmente a gente não tem evidência alguma, tá? Mas não significa que não exista, tá, gente? É aquilo, né? A gente não sabia, por exemplo, muitas partículas de hoje em dia a gente não sabia que existia. Né? Alguém teve que teorizar o elétron, alguém teve que teorizar o nêutron, o próton, entende? Então não é que não existe, só não foi detectado ainda. Pode ser que ele não existe mesmo, né? Mas até lá a gente fica no ceticismo, tá? Então tá aqui. Então você tem saindo do norte, entrando no sul. Então olha só, as linhas elas entram dentro do ímã. Então não tem como você cortar, partir essa linha ao meio, porque essa linha ela vai se ligar automaticamente novamente, formando assim dois polos novos, tá? Então a gente observa que as linhas se fecham novamente após separar os polos, dando assim a origem a outro dipolo magnético. Tá? Isso aqui a gente chama de dipolo magnético. Bom, ainda falando sobre o campo magnético, pessoal, o campo magnético, tá? Basicamente ele é uma região que está ao redor do ímã, né? Na qual essa força magnética, uma força magnética pode atuar. Ou seja, o que significa essa força magnética que vai atuar? Bom, quando você pega e tem um ímã, né, um ímã muito intenso, tá? E você coloca alguma coisa próxima a esse ímã, né? Ou depende, ou ele se afasta ou ele se aproxima, né? E isso é resultado da força magnética, tá? Que surge em decorrência do campo magnético, tá? Então, quando você aproxima um ímã de geladeira perto da geladeira, você sente aquela atração, é a força magnética surgindo ali devido a um campo magnético presente na região, tá? E aí, né, isso quer dizer que os corpos colocados nessa região vão sofrer o efeito de ou atração ou repulsão, tá? E aí, entrando já em um outro aspecto, tá? A gente vai falar um pouquinho da Terra, tá? Lembrando que a Terra, ela não tem formato de um Uno Mille, ela muito menos tem o formato de uma rosquinha e muito menos tem o formato de um dinossauro, tá? A gente sabe que a Terra, ela é redonda, tá? E isso é fato e não há discussão para isso, tá, gente? É um fato, né? Enfim, eu não vou nem entrar no método de discutir isso, e esse vídeo vai para o YouTube depois, né? Depois já sabe, né? Mas enfim, Terra é redonda, tá, gente? Tá? Bom, e aí a Terra também tem um campo magnético. Tá? Então a gente isso aqui não está dentro da Terra, não tem um ímã dentro da Terra, tá, gente? A gente só representa a Terra como um ímã gigante, tá? Porque a Terra também tem um campo magnético. Tá? Então o campo magnético, só que é o inverso, né? Olha só, o polo norte magnético ele aponta no polo sul geográfico. Olha só, o polo sul é aqui, né? Para baixo, aqui o Brasil, né? E o polo sul magnético
aponta, né, para o polo norte geográfico, tá? É invertido, tá? Então, você tem as linhas de campo saindo do polo norte e chegando ao polo sul, tá? Então, a Terra também tem um ímã, tá? Não tem um ímã, não, tem um campo magnético, tá? Existem várias teorias ainda sobre, tem uma teoria mais aceita sobre como se originou esse campo magnético, tá? Mas como diabos a gente sabe que tem um campo magnético mesmo? Porque não dá para ver, né? Nem se você for no espaço, tu não vê também, não vê, o campo magnético é invisível, tu não vê, né? Bom, aqui tem o nosso astro-rei, o Sol e a Terra, né? E aí o que acontece? O Sol, pessoal, ele emite enormes, né, quantidades de radiação eletromagnética e partículas também o tempo inteiro, né, no espaço. Aí vocês devem saber, o Sol está irradiando, ali, e com isso, né, você tem várias partículas de radiação eletromagnética saindo do Sol. E aí, uma hora, essa radiação e essas partículas vão chegar na Terra, tá? Só que acontece, né? Então, na comunidade científica, a gente chama essas partículas que são emitidas pelo Sol de ventos solares. Não sei se já ouviram falar, tá? São os ventos solares, famosos ventos solares, tá? Que a gente chama, tá? E aí a gente percebe esses ventos solares da seguinte forma, tá? Esses ventos solares, eles interagem diretamente, tá? Com o campo magnético terrestre, tá? Diretamente com o campo magnético terrestre. Por isso que a gente percebe, tá? E aí, olha só, essa interação, ela produz o quê? Eles produzem o que a gente chama de aurora boreal. Então, a gente sabe que existe o campo magnético justamente pela observação das auroras boreais, pessoal, e das auroras astral também, né? Então, o que acontece é o Sol emite radiação em algumas partículas e emite ventos solares. Esses ventos solares, tá, interagem com o campo magnético terrestre. Tá? Não é simples assim também a explicação, tá? Tem um mecanismo físico aqui para explicar. Eu estou explicando bem por cima, se vocês quiserem, pode pesquisar depois, tá? Interage com o campo magnético, tá? Formando assim o que a gente vê no céu por auroras, tá? E ainda assim, né, para não deixar para as pessoas não imaginarem que só para vocês não imaginarem que só existem auroras na Terra, não, existem em outros planetas também, tá? E aqui tem Júpiter, aqui em Saturno, tá? Então, ainda não existe o consenso, tá, na comunidade científica sobre a origem do campo. Porém, existe uma hipótese que é mais aceita, que dizem que o campo magnético ele se origina, tá, de intensas correntes elétricas que estão circulando no interior da Terra, tá? E não da quantidade imensa de ferro que existe no interior, porque a gente sempre a gente sabe que o núcleo da Terra é feito de material magnetizado, né, de ferro. Só que a gente achava que o magnetismo era devido a isso, mas não, as hipóteses, né, os experimentos mostram que, na verdade, é por conta de correntes elétricas que circulam no interior da Terra. Tá? Bom, e a origem do magnetismo, né, pessoal? A gente tem que falar da origem do magnetismo, né? Não basta falar só, mas onde se origina o magnetismo? Até agora eu não falei, eu só falei assim, da campo magnético, enfim, né? Eu não falei ainda da origem do campo do magnetismo. Bom, a origem do magnetismo é atômica, tá, gente? Tá? E aí a estrutura mais simples que existe na natureza, tá, magnética, é o dipolo magnético, tá? E aí existem duas coisas atreladas ao dipolo magnético, tá? Lembra, dipolo vem de dois, tá? É o momento magnético orbital e o de spin, tá? Bom, ixi, repeti o slide aqui. Tá. Bom, o momento magnético orbital. Então, aqui você tem uma... Imaginem aqui que você tem um núcleo, tá? Um núcleo que está carregado, tá? Positivamente, de um átomo. O elétron, você sabe que ele rotaciona ao redor do átomo, né? E essas setas aqui eu coloquei para explicar, para denotar o momento magnético orbital, tá?
Então, aqui, ó, você tem o elétron rotacionando, e por conta dessa rotação, translação em volta do núcleo atômico, você gera uma coisa que a gente chama de momento magnético orbital. Tu gera essa propriedade. Porém, o elétron também gira entre si. Ele gira sobre o próprio eixo, tá? Então, além de ter ele rotacionar, translacionar em volta do núcleo atômico, ele também rotaciona entre si. Então, pessoal, percebam, o que dá essa característica, tá? Da onde surge o magnetismo é desses dois movimentos. De rotação, tá? Do elétron com o seu próprio eixo e de translação, né? Da rotação em volta do núcleo atômico. Então, a rotação em volta do núcleo atômico a gente chama de momento magnético orbital e a rotação do elétron sobre si mesmo a gente chama de momento magnético de spin, tá? Bom, então aqui tinha um GIF, tá? Mas não vai rodar, pelo jeito, né? Porque está em PDF. Mas vamos lá. Bom, ainda assim, falando da origem, né? O magnetismo, tá? O momento magnético orbital, pessoal, ele é um pouco, ele é mais, perdão, o momento magnético de spin é mais intenso que o orbital, tá? Ou seja, aquele lá, esse aqui é mais intenso que esse, tá? E aí, sendo assim, tá? O momento magnético de spin, ele é o principal responsável pelo magnetismo que a gente observa em uma substância, tá? Bom, mas aí vocês podem perguntar para mim, professor, se toda matéria é composta por átomos, né, por que todas as coisas não são magnéticas? É uma boa pergunta. Por que se tudo tem átomo, tudo é feito de átomo, por que não tem coisas, nem tudo é magnético, tá? Bom, a gente pode responder isso com duas respostas, tá? Então, na maioria dos casos, os momentos magnéticos dos elétrons no sólido, eles vão se combinar de uma forma que eles vão se cancelar, tá? Na maioria dos casos. Em certo sentido, né? Todo material é magnético, em certo sentido, tá? Quando a gente fala de magnetismo no dia a dia, a gente geralmente está falando do ferromagnetismo, sem as pessoas saberem, tá? Quando a gente está falando de magnetismo no dia a dia. Geralmente é sobre o ferromagnetismo, que é a forma forte do magnetismo, tá? Bom, então na maioria dos casos, tá? Que nem eu tinha colocado, os momentos magnéticos, não, os momentos magnéticos dos elétrons num sólido se combinam de tal forma que cancelam. E aí o que acontece, né? Então só vai haver magnetismo, pessoal, tá? Apenas átomos que têm um número ímpar de elétrons têm a possibilidade de serem magnéticos. Porque se for par, imagina, se é par é que um cancela o outro, né? Se forem elétrons, se tiverem uma quantidade de elétrons pares. No final não tem nenhum elétron magnetizado, você não tem um átomo magnetizado. Porém, se você tem um átomo com quantidades ímpares de elétron, você não consegue cancelar todos. Tá? Você cancela dois, mas sempre sobra um, tá? E os momentos magnéticos de spin, tá? Eles têm uma característica bem interessante, que eles são alinhados quando você coloca um campo magnético sobre o material. Então, por exemplo, se você tem um ímã, tá? Se você não, por exemplo, se você tem um material que não é um ímã de imediato, mas se você coloca um campo magnético perto, você bota ele perto da geladeira, por exemplo, os momentos magnéticos dele se alinham naquela presença do campo magnético. Eles se orientam conforme a orientação do campo magnético externo, tá? E aí eles criam esse efeito em cascata, tá? E eles vão se alinhando sucessivamente com os momentos vizinhos, tá? Eu vou botar aqui, daqui a pouco a gente vai ver uma imagem, tá? E aí, para facilitar o entendimento sobre, né, foram divididas em três categorias. Não existem essas três, tá, pessoal? Mas essas aqui são as mais conhecidas e as mais utilizadas, que é o paramagnetismo, o ferromagnetismo, o diamagnetismo, tá? Vamos ver cada uma delas rapidinho. Bom, então, olha só. Os momentos magnéticos de spin estão alinhados na presença de campo magnético, tá? E criam efeito em cascata, alinhando sucessivamente com os momentos magnéticos, os momentos vizinhos. Então, a gente utiliza esse comportamento de alinhamento entre os spins, os momentos, tá? Para definir os tipos de magnetismo. Então, se a gente considerar os momentos magnéticos distribuídos de forma aleatória, porque geralmente é assim, então aqui está aqui, ó, os momentos magnéticos de forma aleatória, tá? Aí,
Vamos pegar o material paramagnético, tá? O material paramagnético, ele se alinha na presença de um campo magnético, tá? Então, vamos olhar assim, ó. Cada átomo possui uma magnetização. Então, quando a gente aproxima um material paramagnético de um ímã, os momentos do material paramagnético começam a se alinhar, tá? Eles começam a se alinhar. E aí eles começam a ter a mesma direção do campo magnético externo. E aí o que acontece? Quando eles se... Aí acontece uma coisa bem interessante, gente. Que é aí que começa a questão da produção dos ímãs. Quando você tem os momentos, todos eles alinhados na mesma direção do campo magnético, presta atenção. Quando você tem os momentos magnéticos alinhados na mesma direção do campo magnético, tá? Você tem uma coisa que a gente chama de magnetização. Você magnetiza o material, ou seja, ele virou um ímã por um tempo, tá? Bom, essa nova orientação que foi adotada por esses momentos, tá? Ímãs microscópicos, eu quero dizer momentos, faz com que o material seja atraído pelo ímã. Então, quando ele é magnetizado, gente, a partir do momento que você magnetiza ele, ele pode ser atraído ou repelido pelo ímã. No caso, ele é atraído. Caso o campo magnético externo, se você tirar o campo magnético que está perto do material paramagnético, tá? Se você tirar ele, os ímãs, né, os momentos magnéticos, tá, voltam à orientação original, que era aleatória. Então, por exemplo, você sai desse estado aqui, olha, se você colocar aqui um campo magnético, todos eles se alinham. Só que se você tirar, eles voltam para essa orientação. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Bom, aqui teria um GIF, mas também não vai rodar, meu Deus, tá? Tá. Então, o material paramagnético é aquele material que você coloca ele sobre um campo magnético, né? Ele ganha uma magnetização, tá? Só que quando você tira o campo magnético, ele volta a ficar todo bagunçado. Agora vamos ver o material diamagnético. O material diamagnético, ó, são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus momentos magnéticos orientados no sentido contrário. Daí que vem o diamagnetismo, tá? Eles vão se orientar, porém, de forma contrária ao sentido do campo magnético aplicado. Tá? E aí o que acontece? Você vai estabelecer um campo magnético na amostra, no material, na substância, que vai ter um sentido contrário, né? Um sentido contrário ao campo aplicado. Então imagina que você tem aqui os momentos magnéticos todos bagunçados, você aplica o campo magnético, olha só, o campo magnético está aplicado assim, nesse sentido. O que acontece? Então, acontece que os momentos magnéticos do material apontam para o outro lado. Então, você tem um campo magnético apontando para cá, só que o material diamagnético aponta os momentos no sentido contrário. Tá? E aí acontece, você consegue fazer bastante coisa com isso, que é a famosa levitação magnética. Tá? Pesquisem depois, é interessante, vou até escrever aqui para vocês não esquecerem. Levitação. Tá? Pesquisem depois, é bem interessante esse negócio da levitação. É utilizada esse conceito para fazer transporte, tá? Então, por exemplo, na China, eu não lembro qual é o país, se é na China ou no Japão, existe um trem, tá? Um trem-bala que ele flutua, tá? Ele não encosta no chão, ele flutua alguns centímetros do chão, utilizando esse conceito de levitação magnética. E sim, ele flutua, eu não estou brincando, tá? Ele flutua mesmo porque todos os trilhos são feitos com um ímã, né? E o trem também, só que é um outro tipo de material, um material supercondutor, tá? Enfim, não entra em questão agora, mas é a mesma coisa, utiliza a levitação magnética para o funcionamento, tá? Bom, então, o paramagnetismo, a característica principal do paramagnetismo é a orientação dos momentos no mesmo sentido. Quando você tirou, voltou a bagunçar. Diamagnetismo, você bota um campo magnético perto do material diamagnético, os momentos se orientam de forma contrária, né? Quando você tira, ele retorna. E o material ferromagnético? O ferromagnetismo é um fenômeno, tá? Conhecido pelo qual certas substâncias, né, o material interessa, pode se tornar ímãs permanentes. Então, o ímã permanente é um material ferromagnético, tá, gente? Quando submetidos a um campo magnético.
Os materiais ferromagnéticos geralmente contêm ferro, níquel ou cobalto, tá? Bom, então esses materiais, tá? Eles são muito utilizados, né? Quando a gente deseja encontrar, obter campos, né? Obter campos de altas intensidades, tá, pessoal? Bom, então aqui você tem os momentos bagunçados lá na nossa amostra, né? Aplicamos o campo magnético, olha só, a gente aplica o campo magnético na mesma direção daquele outro lá, do anterior. E aí você vai ter os momentos junto aqui, só que de uma forma muito forte, entenderam? Então, olha só, ao contrário daquele do anterior, que era ao contrário aqui, tá? Esse daqui é na mesma direção, só que muito mais forte, muito forte, tá? E aí o que acontece, olha só, os ímãs são materiais ferromagnéticos, então você tem aqui o ímã aqui, os momentos magnéticos dos ímãs, bota um campo magnético aqui, sim, todos os ímãs, ó, todos os momentos magnéticos ficam alinhados, né? E quando você tem esse alinhamento entre esses momentos magnéticos, você cria um campo ali dentro ali e você magnetizou o material, portanto você tem um ímã, tá? Bom, e aí isso aqui é um assunto que é pouco falado, mas eu acho que vale a pena comentar, que os materiais ferromagnéticos, eles têm acontece uma coisa nos materiais ferromagnéticos que a gente chama de paredes de domínio, tá, pessoal? Então, é pouco falado, mas eu vou citar aqui para vocês, tá? Em um material que é ferromagnético, né? Se você tem uma dimensão que é cabível, no caso, esse material ferromagnético é subdividido em domínios com diferentes orientações dos momentos magnéticos. Isso só acontece em materiais ferromagnéticos. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Bom, vai ter uma região entre os domínios que a gente chama de paredes de domínio. Então, olha só. Isso aqui são paredes de domínio. Então, isso aqui é como se comporta uma amostra ferromagnética, tá, gente? Então, você vai ter por exemplo, aqui é uma amostra, tá, esse quadrado aqui, e você tem várias regiões, a gente chama isso aqui de domínio. Então, aqui é um domínio, aqui é outro domínio, aqui é outro domínio, aqui é outro domínio, tá? Por que domínio? Porque é um lugar onde uma orientação está dominando, é mais ou menos isso. E aí essas regiões aqui que estão dividindo esses domínios são o que a gente chama de paredes de domínio, tá? E aí o que acontece? Quando a gente orienta, né, olha só aqui a seta, a gente orienta, a gente bota o campo magnético daqui para cá, a gente observa que esses domínios, todos os momentos aqui que estão no domínio começam a se orientar também conforme o campo magnético externo. Porém, quando eles começam a se orientar igual aqui o campo, olha só como é que ficou as paredes de domínios. Elas começam a mudar, olha só, elas já não são as mesmas, né? Elas começam a aumentar, tá? A diminuir, umas diminuir, outras aumentar, elas mudam, a configuração muda, tá? Então, basicamente isso aqui. Imagina que você tem um momento magnético dessa forma, e aí você aplica o momento magnético você aplica o campo magnético na amostra e você tem todos os momentos magnéticos orientados. É basicamente isso. Essa imagem aqui descreve perfeitamente tudo isso que eu estou falando, tá? Então você tem os momentos magnéticos bagunçados, aplicou o campo magnético, todos eles se orientam, tá? É basicamente isso, tá? E aqui tinha um GIF também, só que não vai rodar. Eu esqueço que quando é PDF não roda, né? Então aqui esse GIF mostra o seguinte, é uma microscopia Kerr, tá? Então aqui você tem uma amostra, e nesse GIF era bem bonito, porque ele mostrava certinho a região quando tinha transição, tá? Transição, desculpa. Então olha só, você tem aqui, olha só, quando essa região escura, né, a região branca, ela tem essa orientação, e a região escura tem essa orientação aqui, tá? E aí o que acontece? No GIF você via essa parte aqui mais escura aumentando de tamanho. Tá? Você vê que aqui ela está maior, né? E a branca vai diminuindo. Significa que o quê? Que os momentos começaram a se orientar. Então você tem paredes de domínio e os momentos começaram a se orientar de forma a ficar paralelos ao campo magnético externo, tá? Bom, aí a gente chega nos ciclos de esterese, tá? Os ciclos de esterese também são importantes, tá? Para definir se o material é um bom ímã ou não. Por que eu botei esse passarinho aqui? Vocês já vão entender já já por quê.
tá? Então, a esterese magnética é que os materiais ferromagnéticos apresentam para conservar a magnetização adquirida por eles mediante a aplicação do campo magnético externo, tá? Então, olha só, esse aqui é um campo, isso aqui é um ciclo de esterese, por isso que eu botei esse negocinho aqui, tá? Então, olha só, alguns materiais podem apresentar diferentes níveis de esterese, ou seja, são capazes de manter sua parte de orientação dos campos magnéticos exterior. Então, isso aqui me diz se o material ele é um bom ímã ou não, pessoal. Tá? É isso aqui que ele me diz, tá? Por quê? Tá? Olha só, vamos entender como funciona. Então, a esterese magnética, você pode fazer ela controlando a intensidade e a direção do campo magnético que vai atravessar o material, seu material. Tá? O campo magnético, tá? Geralmente, ele é letra H. Tá? E aí, o que acontece? Esse campo magnético externo faz com que os domínios ali se alinhem, né? E aí você tem um campo interno ali da tua amostra, tá? Então, olha só. Vamos seguir aqui. Então, vamos ver o que está acontecendo. Então, você aqui, ó, esse eixo aqui é a intensidade do campo aplicado, e aqui é a magnetização, tá? A magnetização é meio assim, é tipo, o quanto esse material consegue ficar magnetizado. É tipo isso, entendeu? Bom, então aqui começa a aplicar o campo magnético, vai subindo, vai aumentando a intensidade do campo, vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chegou aqui, olha só os momentos magnéticos todos alinhados, ó. Isso aqui a gente chama de magnetização de saturação, tá? Essa magnetização de saturação é quando todos os momentos já estão alinhados. A amostra está saturada, a gente fala. Aí a gente começa a inverter o sentido do campo, a gente começa a ir para o outro lado. Então a gente inverte o sentido do campo, passa nesse campo aqui que a gente chama de magnetização remanente. Essa magnetização remanente, tá? Ela é importante para dizer para a gente se o material é bom ou não ímã, tá? Porque a remanência é a propriedade, né, de guardar, de ter uma memória ali, de guardar a informação na ausência de estímulos. Tá? Então, esse campo aqui me diz bastante coisa. E aí você continua diminuindo, aumentando, invertendo a direção do campo, e aí você chega nesse campo que a gente chama de campo coercivo, tá? Mas reparem, nesse ponto, como estão os momentos, todos bagunçados já, né? E aí você continua, você não está diminuindo o campo, tá, pessoal? O campo magnético você só está alterando, aumentando ele no sentido contrário, né? Então você continua aumentando ele no sentido contrário, chega aqui, olha só, de novo na magnetização de saturação, né? Só que olha só agora, os momentos magnéticos todo alinhado para um sentido e aqui eles estavam para outro, tá? E é bem assim mesmo que acontece, tá? E aí a amostra está saturada. E aí você retorna, aumenta de novo o campo magnético para o outro lado e completa o ciclo. E fica fazendo isso. Isso daqui, pessoal, é o ciclo de esterese. E é assim que se comportam os momentos magnéticos. Mostra ferromagnético quando você está tentando estudar o ciclo de esterese. Tá? Bom, a esterese magnética está utilizada para a gente fazer gravação de dados em fitas, cartões magnéticos, disco rígido, né, essas coisas. Então, quanto maior é aquele campo coercivo que eu falei de um material, maior é a resistência à desmagnetização, ou seja, maior ele resiste, tá? Mais informação, mais ele consegue ficar magnetizado, tá? Então, quanto maior a possibilidade, mais ele fica magnetizado, tá? Ou seja, maior deve ser a intensidade do campo magnético externo para anular a magnetização do material, tá? Bom, materiais que são autocoercitivos, eles são os mais interessantes para as aplicações eletrônicas, tá? Porque uma vez é necessário que a informação armazenada não seja facilmente destruída quando exposta com o magnético externo. Então, o que está querendo dizer isso? Né? Estou querendo dizer o seguinte, que o material que tem um campo coercivo muito alto, tá? Ele é bom. Porque dentro do seu computador, do seu celular, tem várias coisas magnéticas aí, tá, pessoal? E se você no computador, você tem um HD, tá? Se você levar esse HD para um lugar, um campo magnético muito intenso, você vai destruindo toda a informação naquele HD. E você acabar destruindo aquele HD, porque o HD também é material magnético, ele interage com o campo, tá? Isso sim que é. Então a gente procura sempre trabalhar com materiais coercitivos, tá? Com alta coercitividade, tá? Principalmente na física e na engenharia de materiais, tá? Então, como conclusão, tá, gente? A gente viu como é que se comporta
né, os momentos magnéticos no átomo de ferro, né? A gente entendeu hoje que o ferromagnetismo, esses momentos vão se alinhar na presença de um campo. A importância do ciclo de esterese, a magnetização, para a gente entender, né, a magnetização do material. E vimos também, né, a questão da levitação magnética, que foi o que eu escrevi aqui embaixo. Eu recomendo uma lida, que é uma aplicação super interessante aí para gente, para vocês olharem, discutirem, isso é bem interessante mesmo. Tá? Não estou falando que não é, tá? Tem gente que faz isso. Não, não, não. Esse daí é bem legal mesmo, tá? Bom, a gente acabou 20 minutos antes, tá? Justamente porque eu queria deixar mais leve, assim, a aula para vocês, tá? Não torrar a cabeça de vocês, deve estar cansado, tá? O que eu posso falar para vocês agora antes de finalizar? Bom, gente, assim, ó, eu sei que foi difícil durante um ano, né? Vocês sabem disso também, né? Vocês também vivem no mesmo planeta que eu, então vocês sabem disso, né? Eu queria agradecer vocês por terem ficado até o final, tá? Foi bem legal, bem gentil da parte de vocês. Né? O curso ele é gratuito, então vocês não têm obrigação nenhuma, mas mesmo assim vocês persistiram, tá? Então, todas as minhas aulas, por exemplo, vocês estavam presentes, assim, eu não me lembro de uma que vocês não estavam presentes, tá? A Yasmin também estava aí, então eu sei quem estava, tá? É uma pena a gente não ser inicialmente, né? É uma pena, né? Infelizmente, eu espero que o ano que vem mude, tá? E se bem que eu quero o ano que vem, eu gostaria que vocês estivessem na universidade, né? Tá? Mas eu espero que o ano que vem mude, é bem ruim da aula, assim, né? Assim, ver o rosto, entender. Pelo rosto de vocês dá para saber se, se vocês estão entendendo ou não, né? Dá para saber, assim, literalmente, entendeu? Porque eu também sou aluno, né, gente? Eu sei muito bem como é que é, tá? Mas é isso, eu agradecer mesmo vocês por ter ficado, né, até o final. Como a gente vai ter umas atividades, né, ainda em janeiro aí, a gente vai dar um de férias e tudo, umas atividades de janeiro só para vocês irem pro Enem né, com algum pique assim, ainda para vocês não terem nada. Provavelmente a gente se fala, tá? Eu ainda não sei, eu não organizei como eu sou coordenador da área, eu